Olá, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, teus familiares. É um prazer imenso poder compartilhar da parte de Deus uma palavra para o teu coração, para a tua vida, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo privilégio e também pela oportunidade que Ele nos dá, né, de nos trazer aqui neste momento e trazer essa mensagem, essa palavra da parte dele para você que vai nos assistir. Eu não sei que horário, eu não sei que período, eu não sei se é pela manhã, se é à noite, eu não sei, mas eu creio, eu tenho certeza disso. Creio que ela chegará ao teu alcance, né? Porque a palavra de Deus não volta para trás vazia. Eu creio, né? Glória a Jesus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Jesus. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você é nosso convidado, com certeza. Você sempre será o nosso convidado a ouvir da parte de Deus essa palavra. Deus me pôs ao meu coração para que eu viesse aqui e trouxesse esta palavra para o teu coração e nós juntos, nós iremos estudar essa palavra. Eu gostaria que você não passasse, né, para outro lugar, não tirar sua atenção por nada, porque tem algo importante da parte de Deus para você. Amém? E a palavra de Deus está aqui registrada aqui no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. É uma parábola que Jesus contou. Ele nos está nos usando, ele usou essa parábola aqui, trazendo algo deste mundo para nos trazer uma resposta e uma realidade, uma grande verdade para o mundo espiritual, para aquilo que a gente, pela mente humana, nós, por si só, nós não conseguimos entender, né, com as coisas espirituais. Por isso que o nosso Deus, Jesus Cristo, ele nos faz isso, ele nos ajuda, através do seu Espírito Santo, ele vem fazer a nós entender o que ocorre, o que acontece depois da morte. Quem sabe você que está nos ouvindo, você que tem essa dificuldade de compreender, né, este assunto, aqui é o momento certo de você aprender. Amém? Louvado seja Deus. Não é por acaso que você está aqui, não. Se você está aqui, porque Deus os trouxe, para que nós juntos iremos estudar sobre isso, né? Você que é curioso, ei, é você mesmo. Você que é curiosa, ou é você mesmo. Amém? Ou então abra a sua Bíblia aí, você que é católico, você que é espírita, né? Com certeza é algo importante da parte de Deus para você. Aleluia, glória a Jesus. Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante, vai falar a respeito deste assunto. Ouça que o Espírito Santo vai falar. Glória a Jesus. E a palavra de Deus. Diz assim a bendita palavra de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Jesus contou essa parábola dizendo assim, olha, ora, havia um homem rico que se vestia de púrpuras e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Observe a passagem das Escrituras dizendo que este homem vivia, né, com a vida de luxo. Não era só um dia, era todos os dias. Ele se vestia de linhos finíssimo, caríssimo, né? E as Escrituras, a palavra de Deus, está dizendo também que no versículo de 20, ele nos chama a minha e a tua atenção a respeito de que outro homem chamado Lázaro. A Bíblia diz que havia também um certo mendigo chamado Lázaro.
e jazia cheio de chaga à porta daquele rico. Duas pessoas com duas histórias, com duas maneiras de viver diferentes, com dois estilos de vida diferentes, porque era um pobre e um rico. E nós aqui vamos se aprofundar dentro desses dois casos, né? Com certeza, Deus não proíbe ter riqueza de jeito nenhum. Deus também não proíbe, né? Deus também não condena quem é rico, também de jeito nenhum, e nem condena quem é pobre, não, de jeito nenhum. Desde que o mundo existiu, né? Sempre existiu o rico e o pobre, né? Isso não é novidade para ninguém. Quem diria, quem seria, né? Quem diria que todo mundo fosse rico? O mundo não prestaria. Nem todo mundo fosse pobre, também não prestaria. Por isso que tem que ter esses, né? Por então, você, meu amigo, você, minha amiga, você que está nos ouvindo, glória a Jesus. São dois assuntos, né? Com muita importância, detalhes que a gente vamos aprender, são erros, né? Que nós não podemos errar. Nem eu e nem você que está nos assistindo. Deus está falando com você a respeito deste caso, desse assunto que Ele vai nos trazer. Essa explicação Deus nos está trazendo para que nós venhamos abrir os nossos olhos, não os olhos físicos, mas os olhos espirituais. Para a gente entender este assunto, precisamos de quê? Da ajuda do Espírito Santo de Deus, que venha nos ajudar a entender, né, essas coisas, porque é algo que Jesus está falando de algo eterno, algo que foge da mente humana, foge da capacidade humana. Então eu te convido, e através desta palavra, nós vamos entender os dois lados da história. Amém? Aleluia! Louvado seja Deus. Eu gosto muito. E é você mesmo. Eu gosto que você esteja aí assistindo. Ei, você é bênção de Deus. Você é bênção de Deus. Amém? Com certeza você vai aprender. Glória a Jesus. Voltando aqui para a palavra de Deus, Jesus disse e conta a história de dois homens, duas pessoas. Ele cita uma pessoa rica, que tem muitos bens materiais. Nós vamos falar um pouco desta pessoa. Diz que essa pessoa vivia todos os dias na luxúria, vivia todos os dias nos seus prazeres. Mas observe que ele viveu todos os dias, mas se você veja que ele não cita nenhuma passagem desta pessoa colocando Deus em primeiro lugar. Não, sempre a luxúria, as riquezas, aquilo que ele tinha, aquilo que dava prazer para ele, né? Eu imagino que quem tem muitos bens, que é riquíssimo no mundo hoje, né? Ele não é todos, mas nós analisamos e precisamos entender isso, que quase todos que têm uma vida financeira de alto padrão, ele sempre vai querer achar que ele é o bambambam da história. Não é, meu, não é? E olhando para a história também do rico e do Lázaro, vamos agora analisar, né, a história deste homem, do Lázaro, que era pobre, não tinha casa, não tinha algo que se apegar nesta vida. Veja que a palavra de Deus, ela nos chama a minha e a tua atenção, dizendo que ele esperava cair da mesa do rico para se alimentar, para matar a sua necessidade.
a sua fome. E quando eu me deparei com essa passagem, quando eu me deparo com essa passagem, com essas duas histórias, né? Com certeza você que está nos assistindo, você vai concordar comigo também, com certeza. Você observa que tanto o rico como o pobre, o rico, ele tinha o privilégio de estar constantemente na presença de Deus, né? Agradecendo por aquilo que Deus tinha lhe dado. Né? Ele era uma pessoa, deveria ser, né? Deus deveria ser uma pessoa agradecida, mas na sua prática e na sua realidade, ele nunca fez isso. Ele achava, com certeza, você conhece alguém também próximo à sua casa, à sua residência, ou no seu bairro, na sua rua, no seu, às vezes próximo a você, que você também pode conhecer alguém que age, né, desta maneira, desta forma, achando que tudo que ele tem, que ele possui na vida, foi por si só. Foi sem a ajuda de Deus. Isso é impossível. Acontecer algo na vida de uma pessoa, de um homem, se Deus não permitir. Tudo, a Bíblia diz que tudo coopera, tudo na vida, não há algo que possa, né, acontecer na vida de qualquer pessoa sem Deus, sem a direção de Deus, sem o mover de Deus. Não. Tudo corre pela permissão de Deus. Deus abençoa tanto o ímpio como o justo, toda a humanidade, todos. O problema está em que na humanidade ou no ser humano de olhar essas coisas, entender e compreender que Deus fez tudo. Este homem rico, ele não entendia assim. Ele não entendia desta maneira. Ele fez de tudo nesta vida, viveu toda a sua história, sua vida, na luxúria, fazendo de tudo nesta vida, mas nunca, né, buscando a presença de Deus, nunca se envolvendo com as coisas de Deus. Vamos agora para a vida do homem pobre, que era Lázaro. Lázaro, ele tinha mil motivos de ser uma pessoa totalmente revoltada da vida. Concorda comigo? Por quê? Imaginamos uma pessoa pobre, que não tinha teto para morar, vivia na rua, doente. A Bíblia diz que ele é cheio de chagas, cheio de lepra, doenças, de feridas, e vivia todos os dias na porra daquele rico. Levando chuva, sol, as pessoas que passavam não davam a importância que ele tinha, mas ninguém conhecia, né, no seu coração, né, a sua vida no seu particular com Deus. Era um homem envolvido com Deus. Um homem que era totalmente, né, tinha seu relacionamento profundo com o Criador. Em vez do rico, não. Mas aquele pobre miserável ali que estava ali na porta daquele rico, mesmo na sua pobreza, ele tinha sua intimidade com Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Aí, voltando aqui para as escrituras, para a palavra de Deus, onde Jesus quer me chamar a minha atenção e a tua atenção, porque primeiro as escrituras me chamam a minha atenção, porque é eu que estudei primeiro. E aqui estou te relatando o que está registrado aqui. Isso aqui, essa passagem, está tanto registrada na Bíblia evangélica, como também na Bíblia católica. Ouça, no versículo 21, diz o seguinte: e desejava se alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Aquele pobre, ele desejava, ele ficava ali pensando, ai,
que fome, mas eu quero, desejaria comer aquela migalha, aquele resto que sobrava da mesa daquele milionário, né? Quando eu olho para esse texto, a palavra de Deus arde no meu coração para aquilo que Deus ainda vai te revelar nesse dia ou nessa noite. Eu não sei que horário que essa palavra vai chegar ao teu coração. Aí diz a palavra de Deus aqui no versículo, né, 21, parte B, diz que e os próprios cães vinham lamber as suas chagas. E os próprios cães, os cachorros, ele vinha lamber as suas feridas, né? Ele não tinha um problema, né? Ele tinha dois problemas, que ele era pobre e também era cheio de doença. Imagine, você meu amigo, você minha amiga, imaginamos, para quem tem uma casa, que mora, tem familiares doentes, que está passando por uma dificuldade, né, de saúde, e que tem alguém para ajudar, o fardo fica mais leve. Agora imaginamos uma pessoa que não tem, né, como tipo um morador de rua, que vive na rua e não tem ninguém que possa apoiá-lo, né? É difícil, é difícil. A Bíblia diz aqui no versículo 22, é o ponto-chave da parábola, aonde Jesus quer chamar a minha atenção e a tua atenção, diz o seguinte: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também o rico foi sepultado. Olha, e também a palavra aqui está registrada, aqui na parte B, né? E o mendigo foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. Observe que no mesmo versículo, né, 22, conta os dois acontecimentos na vida dos dois. Observe. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. É por que o anjo não veio buscar também o rico? Fica esse ponto de interrogação aí para você pensar, repensar sobre o assunto, né? Observe que o anjo veio buscar o pobre, Lázaro. A Bíblia diz que ele foi levado pelo anjo para o seio de Abraão, para o paraíso, né? Agora que nós estamos entrando na história, agora que nós vamos entrar no assunto. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz aqui no versículo 23, diz o seguinte: e no Hade ergue os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Lázaro, não, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observe, né? Aqui no versículo 23 está falando sobre o rico. Quando ele morreu, quando ele foi sepultado, quando ele abriu os olhos, ele já estava lá no Hades, como diz o texto bíblico. Olha, e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, nos seus braços. Essa passagem aqui não foi pastor, não foi padre, não foi nenhum ser humano que contou. Foi o próprio Jesus contando o que ocorre na morte.
de uma pessoa que tem relacionamento com Deus e também o que ocorre com outra pessoa que não tem relacionamento com Deus, que não quer saber de Deus nesta vida, que despreza a orientação bíblica, que não quer nada com Deus. E conta também, aleluia, conta também da pessoa que tem relacionamento com Deus, que se entregou a sua vida nas mãos de Deus. A Bíblia também conta. Por isso que conta as duas histórias, os dois acontecimentos que ocorreram na vida dos dois. Cada um seguiu seu destino diferente. Um foi para o Hades e o outro foi para o paraíso. Aleluia. Né? Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. No versículo 24 diz que e clamando disse. Aqui está entrando na história do rico, lá no Hades, quando ele estava lá. Olha o que o rico fez. Quem sabe você que está nos ouvindo, né? Você está curioso a respeito de como termina o assunto. Calma. Aleluia. Diz o seguinte, no versículo 24, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro, que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Né? Aqui no versículo 24, eu te faço uma pergunta, você meu amigo, você minha amiga, você que está nos assistindo. Né? Mas ele não morreu? Esse rico não morreu? Por que ele está falando? Né? Por que ele está aqui se alimentando? Pedindo ajuda? Né? Ele morreu, mas fisicamente. Fisicamente ele morreu, ele deixou de existir nesse mundo. Mas ele está na eternidade, lá no Hades, lá no caldeirão, lá no inferno. Você está entendendo? Aí a Bíblia começa a trazer informação para mim e para você. Observe. Versículo 25. Quando ele citou, né, dizendo que a pai Abraão que mandasse que Lázaro trouxesse, viesse lá do paraíso. Olha que assunto que ele trouxe. O rico achando que ainda estava rico ainda. Ele fazia o que queria aqui nesse mundo. Né? Ele achou que também que na eternidade ele ia fazer o mesmo. Né? Dando ordem. E ele disse aqui, o rico, ó, manda que Lázaro saia do paraíso, me traga uma gota de água. Só uma gota de água para me refrescar. Né? A resposta que ele teve de Abraão foi o seguinte, está aqui no versículo 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. Olha que coisa. No versículo 26, diz o seguinte, e além disso, olha que ponto, observe que Abraão está dizendo para o rico. Né? Se Abraão falou isso para aquele rico que estava lá no Largo de Fogo, lá no caldeirão, né? Espero que Jesus não venha falar para você que está nos ouvindo. Essa é a oportunidade que Deus está te dando
para você não ir para este lugar, mas ir para o céu. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiseres passar daqui para vós não poderia, tampouco os de lá passará para cá. Então pare de dizer que existe alma perdida, que existe alma no planeta, que morreu. Mas não, a Bíblia não conta nada disso. Morreu aqui. A pessoa, quando dá o único suspiro de vida neste mundo, seguirá os dois destinos. Para onde vai? Se a pessoa aceitou Jesus como Salvador, vai para o paraíso. Se não aceitou, foi a sua vida constantemente neste mundo, desobediente a esta palavra. Nunca tomou decisão pela verdade, pelas escrituras, pela palavra, pelo ensinamento, pelo trabalho que Jesus fez naquela cruz. Sempre desprezou essa palavra. O que você acha? Que essa pessoa vai para o céu, morar no céu, na casa de Jesus, aonde ele despreza a sua palavra? Me diga, você acha que isto pode acontecer? Não. Como é que você pode morar numa casa de uma pessoa que não valoriza a sua palavra, que despreza a sua palavra? Entendendo? Isso será o ponto-chave, ou algo que precisa pensar, repensar sobre as coisas. Essa palavra aqui é a palavra de Deus. Se você concorda e chama essa palavra para você, é igualmente você está chamando o próprio Deus. Porque é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja Jesus. A Bíblia diz que, no versículo aqui, 25, né, como eu estava lendo, trazendo essas informações para você, Abraão chega para aquele moço, aquele homem milionário nesta vida, mas na outra estava o quê? Miserável. Ele era rico aqui. Aqui neste mundo, ele era milionário. Agora inverteu as coisas. Ele se tornou agora miserável e o pobre, que era pobre aqui neste mundo, estava rico. Vendo? Você pegou aí o mistério? Não adianta ter muito nesta vida aqui, ó, mas não tem nada com Deus. Não adianta. Jesus diz em sua palavra, para que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder sua alma? Para que adianta? Disse, porém, Abraão, filho, chamou de filho. Abraão chamou o rico lá no Hades, lá no inferno, filho. Né? Lembra-te. Mandou puxar da memória. Lembra-te. Pensa aí o que você fez, a sua escolha que você fez lá no mundo lá. Você não escolheu a sua vida lá? Você não fez sua escolha de viver sua vida longe de Deus? Então agora lhe cabe aí só. Não tem outro lugar. É aí a sua escolha, você que fez sua escolha. É onde muitos, né, hoje, muitos estão fazendo suas escolhas hoje, aqui neste mundo, que vai acabar igualmente este rico. Por isso eu estou aqui, te alertando. Escolha, analise, faça a escolha certa. E a escolha que dará vitória, garantida, é Jesus. Jesus tem que ser a sua escolha. Não escolha atalho em sua vida. Porque isso trazerá para você consequências muito sérias. Então, aqui no versículo 25, Abraão chamou, né, este homem de filho.
Lembra-te, fez ele pensar, repensar sobre a sua escolha. Recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. Aí entra em outro assunto, quando aquele rico analisa e puxa na sua memória. E ele vê que, né? E ele observa, ele começa a pensar e ele vê a besteira que ele fez em sua vida, né? Viver toda a sua vida longe dos ensinamentos da palavra de Deus. Aí eu me puxo a memória. Com certeza você que está nos assistindo, você vai também puxar em sua memória. Quantas as vezes essa pessoa ouviu, né? O plano da salvação, ela recusou. Quantas as vezes ele recebeu um folheto de alguém na rua, na praça, e rasgou e jogou fora. Quantas as vezes ele ouviu uma palavra através da televisão, através das rádios, da rádio, através das redes sociais, mas nunca ele tomou decisão, nunca. Sempre desprezando. Ah, eu tenho dinheiro, não preciso. Eu não vou me envolver com isso. Não, eu já tenho a minha religião. É o que muitos fazem hoje, achando e acha que a religião vai livrar ele, né, do caldeirão ou do inferno ou do Hades. Não. A religião, meu amigo, não salva ninguém. Quem salva tem um nome. É Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Né? Quem morreu lá na cruz não foi nenhuma religião. Quem morreu na cruz foi Jesus. Ele morreu na cruz. Não foi nenhuma religião, porque na época de Jesus existia mais de 2.000 religiões. Mais de 2.000. Olha. Mas quem foi para a cruz foi Jesus, não foi religião. Não defenda a sua religião achando que a sua religião é a tal, é a boa. Não. Olha aqui, ó. Defenda isso aqui, a palavra de Deus. Isso aqui você deve defender, porque aqui é a verdade. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. No versículo 26, eu estou lendo aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 16, no versículo 26, isso está registrado tanto aqui na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, né? Eu tenho a Bíblia católica, está guardada ali, eu tenho a Bíblia evangélica. Esse texto aqui está registrado tanto lá como aqui. Tem uma diferença. Por isso eu te aconselho, você que é católico, né? Você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você pode ler aí nas escrituras, você pode ler aí Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19 em diante, né? Onde nós estamos aqui conversando, meditando dentro da palavra de Deus, esse texto, né? Você senta na sua casa, no seu trabalho, na hora de almoço, né? E medita nesses textos. Você vai tirar suas conclusões. Aleluia! No versículo 26, diz o seguinte: e além disso, né, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte, o que quiserem passar daqui para vós não poderia, tampouco os de lá passará para cá. Olha a gravidade do assunto que Abraão está explicando, trazendo essa informação ao rico. Olhe, né? Tampouco não existe um grande abismo, né? Nem que quisesse alguém passar daqui para lá, não pode. Nem o de lá passa para cá. Cada um já fizeram as suas escolhas. Pronto, ponto encerrado. Não tem mais como fazer escolha mais.
né? Foi triste. Eu imagino, foi triste para aquele rico lá, né? Que esta realidade, que esta palavra, ela se cumpra, né? Se cumpriu na vida daquele rico. E eu espero, meu amigo, você que está nos ouvindo, aí é você mesmo, que essa palavra nunca venha se cumprir na tua vida. Nunca. Nunca você vai perguntar, Pai Abraão, Jesus, né? E Jesus ia dizer, não, não teve jeito, você fez sua escolha. Eu quis trazer você aqui para o céu, para estar aqui do meu lado, para viver comigo para toda a eternidade. Eu entreguei, né? O próprio Deus vai chegar para você. Eu entreguei o meu próprio filho para você aceitar ele e vir para morar aqui no céu. E você recusou. Você não quis. Você achou que o meu ensinamento, a minha palavra não é a realidade, não é verdade. Então você achou que isso aqui é mentira e você achou que a outra é verdade. Olha para onde a outra verdade te levou. O caldeirão. Tá entendendo? Aleluia. No versículo 27, né? Disse aqui, a palavra diz, a palavra de Deus aqui, e disse-lhe, rogo-te, pois, ó Pai, aqui é o rico, né, desesperado lá no Hades, né? Pare com essa palavra de purgatório que não existe. É a pior mentira que existiu. Pior mentira que existiu, que fala, que inventa negócio de existir purgatório. Não existe isso. Existe inferno. Só existe o inferno e o céu. Caldeirão ou céu. Não existe purgatório. Não existe. Tire isso da sua memória. Tire isso. Disse por ele aqui, ó. Olha onde ele estava. Disse ele. Olha, disse ele, quem? O rico. Rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai. E como é que ele pensa? Ele não estava morto? É, mas você esqueceu. Você se esqueceu. Ele estava morto, mas físico. Fisicamente, ele tinha morrido, seu corpo estava morto, sim. Morreu, foi enterrado. Mas a sua alma estava viva. Olhe, vê que lá pensa, vê que ele estava pensando, ele sentia dor. Olha, todas essas coisas. Olhe, no versículo 27. Isso aqui está registrado na Bíblia Católica. E é você que é católico. Você que é espírita. Olhe, olha o que diz a palavra. E disse ele, quem? O rico. Rogo-te, pois, ó Pai, que mande a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venha também para este lugar de tormento. Veja a preocupação deste homem. Ele estava preocupado com a vida, né, dos seus irmãos aqui, dos seus familiares. Que ele começou a pensar, disse, nossa, os meus irmãos vivem a mesma vida que eu levava, né? A mesma vidinha que eu levava lá. Ou então, o seu destino será também aqui. Por isso que ele estava preocupado. E ele estava pedindo que ao pai Abraão que o mandasse, que os tirasse dali do caldeirão, né? E ele fosse lá, não viesse de lá, aqui na terra, e falar as coisas que do lado do inferno. Olha, o inferno existe. Mude de ideia, mude de seus pensamentos, mude de vida, para que vocês também não vá para lá, aonde eu estou. Mas não existe esse contato. Porque a própria palavra de Deus diz aqui, ó, olha que Abraão disse para ele, quando ele relatou isso, que passou isso para Abraão. Abraão automaticamente, rapidamente falou para ele aqui, ó, oi, vem cá, e, ó, disse por ele Abraão, tem Moisés e os profetas, ouça-nos. Olhe, veja que Abraão disse aqui para ele, ó, não, tem Moisés e os profetas. Lá tem na terra lá,
Tá cheio de profeta, tá cheio de homem de Deus lá, cheio de mulher de Deus, pregando o evangelho dia e noite. Ouça eles. Não é necessário que o morto saia desse lugar aqui e ir para lá pregar. Se eles não estão ouvindo, se eles não estão ouvindo os vivos, nem imagina os mortos, né? Se eles não conseguem enxergar e ouvir quem está vivo, como é que eles vão ouvir quem está morto? Né? Essa é a realidade das coisas. Muitas das vezes, né, a pessoa é pegada uma religião e traz essa religião, né, registrada, arraizada dentro do nosso coração e morre por ela, se defendendo, mas não sabe a origem, da onde que veio isso, da onde nasceu, né? Em vez de ficar com a bendita palavra de Deus, não prefere a religião, despreza as escrituras, a palavra de Deus. Esse homem rico, com certeza, ele tinha a sua religião. Ele tinha a sua religião. Veja o que a religião fez com ele. Veja, né? Que a sua religião vai fazer. Não é melhor ter Jesus? Jesus não é uma religião. Jesus é um estilo de vida. Jesus oferece para nós um estilo de vida diferente. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus não tem nada. Aleluia. Glória a Jesus. Disse aqui no versículo 30. Olha a revolta, né? A revolta do rico. Ó, disse ele: não, Abraão, não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com ele, arrepender-se-iria. Olha, não, Abraão, mas se algum dos mortos fosse até eles e falasse deste lugar, que esse lugar aqui existe, eles iriam se arrepender. Olha, a resposta de Abraão para o rico foi o seguinte, aqui no versículo 31. Porém, Abraão lhe disse: se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Olhe, vocês não estão ouvindo nem Moisés e nem os profetas, vocês não estão ouvindo a palavra de Deus que as pessoas estão pregando no planeta Terra, sempre pregando dia e noite. Como é que eles vão ouvir um morto? Você? Não. Não vai acreditar. Né? Não vai acreditar. Meu amigo, essa é a palavra que Deus me pôs no meu coração. E eu gostaria muito que você desse atenção, que você abrisse o vosso entendimento para esta palavra. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. É como eu estava te explicando, né? Aqui no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, também está registrado tanto na Bíblia católica como na Bíblia evangélica, né? No Evangelho de João aí, você pode ler aí. No Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Olha que diz a palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olhe, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único Filho. Quem poderia fazer isso por nós? Me diga. Procure aí na sociedade, aí na sua casa, alguém que tem um único filho só, um só filho, um só. Procura aí, dentro da sua cidade, no seu bairro, ou no seu estado, ou no mundo aqui no Brasil, ou no outros planetas, no outros mundos, se existe alguém que fez isso. De dar o seu único filho, só ter um filho só. E dá para morrer por mim e por você.
Sendo eu pecador, que não merecia nada, né? Olha, não merecia nada, que eu não era nada. Como é que um Deus desse me viu algo em mim desta maneira e dá seu único filho, como diz o texto bíblico aqui, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todos, aqui, quando ele fala aqui, para que todos nele crê, não pereça. Veja, para que todos, ele aborda não só a mim, mas aborda toda a humanidade. Todos com o fim da terra. Todos. Olha, todos que nele crê, não pereça, quer dizer, não se perda, não tome ou não vá no mesmo caminho do rico, não se perda. Mas o que? O final, mas que tenha vida eterna. Para quem acredita em vida eterna, só existe duas vidas: vida eterna e condenação eterna. Olha, só existe vida eterna e condenação eterna. Os dois eternos, os dois são eternos. Né? O assunto é sério, né? Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Eu quero deixar aqui registrado aqui, né? Quero deixar aqui também registrado a respeito também aqui essa passagem que está aqui em 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 3. Olha que está registrado. Isso aqui também está registrado tanto aqui na Bíblia católica como na Bíblia evangélica. Você que é católico, você que é espírita, você que não pertence a nenhuma religião, você também pode, né, deve, né, pegar a Bíblia sua, onde você tem na sua casa, e ler esses textos que eu estou aqui relatando para você, que estou passando para você. É muito importante. Amém? Diz o seguinte aqui, ó, no versículo 3, aqui de 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, aqui no versículo 3, diz o seguinte: porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. E isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador. Aleluia. Glória a Jesus por isso. No versículo 4, quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então isso aqui é o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todos se salvem, todos venham à salvação, conheça a verdadeira verdade, que é a palavra de Deus. Olha aí o desejo de Deus. Que venha, né? Quer que todos os homens se salvem e venha ao conhecimento da verdade. Olhe, no versículo 5, aleluia. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Observe essa palavra. Eu quero chamar a tua atenção a respeito deste versículo aqui, de 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. O que as escrituras estão me chamando a minha atenção e a tua atenção. Você que é espírita, você que é católico, você que não pertence a nenhuma religião, observe, olhe, no versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador, olhe, entre Deus e o homem. Só existe um mediador. Né? Pare com esse negócio de mediadora. Pare com alguém que tem um santo, ou uma deusa, ou um Deus que acha que ele é mediador, que faz esse processo, que faz esse trabalho. Isso não é verdade. Isso é mentira. Isso é engano. Porque, ó, as escrituras, os ensinamentos da palavra de Deus para mim, para a tua vida, é o que, olha, ele nos ensina aqui, ó, no versículo 5. Porque há um só Deus
e um só mediador entre Deus e o homem. Ó, Jesus Cristo, homem. Dá o nome. Olha, dá o nome, ó. É Jesus Cristo, homem. Só ele, que é mediador. É ele que intercede por mim e por você. Não existe ninguém que interceda por você. Só Jesus. Se você estiver fazendo de outra forma, de outra maneira, você está cometendo um erro gravíssimo. Um erro gravíssimo. Você está apelando, pegando atalho. E os atalhos sempre te levará. Igualmente o rico lá. Né? Os atalhos. O rico pegou atalho. Olha onde ele foi parar. Né? Glória a Jesus. Aleluia. Aqui no Evangelho de João, também, capítulo 14, no versículo 5. Eu vou trazer essa mensagem aqui, essa passagem, o que me chamou também a atenção. Com certeza vai saber. Não sei. Às vezes existe algum Tomé aí, do outro lado aí, que não está acreditando. Né? Quem sabe existe algum Tomé aí, perdido, que não acredita na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz aqui. Ó. Disse-lhe, no versículo 5 aqui de João, capítulo 14. Tanto está registrado aqui na Bíblia Católica, como na Bíblia Evangélica. Não se esqueça disso. Diz o seguinte aqui, ó, no versículo 5. Disse-lhe Tomé. Quem foi Tomé? Fica um ponto de interrogação aí para você pesquisar. Quem foi Tomé? Quem era Tomé? Tomé era um discípulo de Jesus. Ele andava com Jesus. Tinha ali, constantemente, estava ali, dia e noite com Jesus. Teve uma época, né? Ele desacreditou na palavra de Deus. Ele não levou a palavra de Deus a sério. Ele se tornou incrédulo. Olha que ele falou para Jesus, no versículo 5. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai e como podemos saber o caminho. Isso aqui foi um questionamento de Tomé, né, para Jesus, porque Jesus estava relatando, trazendo uma informação do céu a respeito da sua morte e a respeito também da salvação. Né? Jesus dizendo, olha, eu vou morrer, eu vou para o céu, e eu sou o caminho. Vocês têm que me seguir. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Como diz o texto aqui no versículo 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, ó, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E Tomé, ele ficou ali, neutro. Ele não sabia, ficou perdido na história. E aí onde foi que ele chegou até Jesus e ele citou, ele falou, disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Aí foi aonde Jesus chegou, né? Deu a ideia para ele, olha, vem aqui. Aí Jesus chega no versículo 6, apresenta para Tomé o caminho. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho. Ponto. Olhe, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha o que Jesus disse para ele. Jesus apresenta para Tomé o caminho. Né? Jesus não podia apresentar outros caminhos? Né? Outra pessoa? Poderia, mas ele não fez isso. Ele apresentou ele mesmo. Eu sou o caminho. Eu também sou a verdade e a vida. Aquela pessoa que acredita em mim, né? Eu posso trazer a ressurreição nos últimos dias. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos aqui pela misericórdia de Deus. Né? Glória a Jesus. É como eu digo sempre. Né? Deus nos deu um trabalho a ser realizado. Jesus disse, ide por todo mundo. É como eu estou fazendo aqui agora.
Eu estou chegando até você com essa informação. Aqui no Evangelho aqui de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, a palavra de Deus diz aqui, Jesus deu essa ordem para mim e para todas as pessoas que é salva em Jesus. Todos que são salvos em Jesus têm esta ordem dada do próprio Cristo. Ele disse: "Ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura." Olhe, ide por todo mundo, não importa quem. Se vão acreditar, se não vai, isso não importa. Mas nós devemos, o dever nosso é o que? É falar. É igualmente aqui. Eu estou aqui relatando para você o plano da salvação. Como você deve chegar ao céu. A respeito da palavra de Deus. Agora, se você vai crer, aí não é problema meu. Mas eu passei. Então, o que vai ocorrer? Se caso você não desconsidera essa palavra ou não aceita essa verdade, né? E todo tempo você partindo daqui para a eternidade, você não tem argumento de chegar lá e dizer assim, olha, não ouvi. Não, ninguém me falou. Não, você ouviu. Você ouviu. Né? Você não tem como dizer assim, não ouviu a palavra de Deus. Não tem como. Porque você ouviu. E essa palavra vai chegar até você. Está chegando até você. Aleluia, Jesus. Pois então, meu amigo, você não tem desculpa. Você também não pode dar desculpa que não ouviu. Não tem como. Porque fica registrado. Está registrado. E você ouviu a exortação de Deus. A palavra de Deus foi pregada. E Jesus disse aqui na sua palavra, ide por todo mundo, pregais o evangelho a toda criatura. Ele nos deu essa ordem para mim vir aqui e pregar o evangelho, este evangelho, a todas as criaturas. Observe, ele chamou de criatura, não chamou de filho ainda. Para que você se torne filho de Deus, você precisa se render a Jesus, precisa aceitar ele como Salvador, para se tornar uma filha de Deus, ou um filho de Deus. Sair da posição de criatura e se tornasse uma filha de Deus, como diz a palavra de Deus. A Bíblia diz aqui, ó, no versículo 16, eu estou lendo aqui, o Evangelho de Marcos, capítulo 16, no versículo 16, ó, que diz, ó, quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Essa é a realidade da coisa, né? Se você não crê, você será condenado. Se você crê, você será salvo. Se você acreditar nesta palavra, você será salvo. Se, porém, você não crê, será condenado. Então, não tem como você se escapar. Você é uma coisa ou é outra. É você que decide. Você está entendendo como a coisa funciona? Aleluia. E a palavra de Deus, ela nos traz essa orientação para mim e para a tua vida. Tanto que eu estou falando aqui para você que está nos ouvindo, trazendo para você essas informações aqui, é para o teu bem. É para o teu bem. Deus quer o teu bem. Né? Deus quer que você vá morar com ele no céu. Mas para que isso venha acontecer na tua vida, é preciso se arrepender. É preciso se render a Jesus. Como diz o texto bíblico. Então, a palavra de Deus está sendo pregada constantemente, dia e noite. E ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê, olhe, quem crê e for batizado será salvo. Então, quem crê, uma criança novinha, pequenininha, você pode até questionar, falar, mas eu já fui batizado quando era miudinho, novinho. Não, não serve. É antibíblico. Porque a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, é quem crê, é para quem crê. Uma criança novinha, ela não crê, ela não tem noção das coisas ainda, né? Não tem nem lógica. Quem trazer um assunto desse não tem lógica.
Porque a própria palavra de Deus está dizendo aqui, claro, abertamente, dizendo, olha, é para quem crê. Quem crê e for batizado será salvo. Eu preciso ter uma meta, eu preciso ter uma idade suficiente e saber o que é certo e o que é errado, para mim tomar a minha escolha, tomar a minha decisão. Né? Uma criança novinha, ela não tem como isso. Né? Não tem como. Né? Não tem lógica. Né? Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E para a gente terminar, eu quero deixar também outro versículo. Está aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Você que quiser, quem sabe você quer se tornar-se uma filha de Deus ou um filho de Deus. E aí você pode até nos perguntar, dizendo, mas como eu posso me tornar filho de Deus ou uma filha de Deus? Está aqui registrado. Tanto aqui na Bíblia evangélica como na Bíblia católica. Você pode sair da posição de criatura e se tornar-se uma filha ou um filho de Deus. Está registrado aqui, ó, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Observe, leia na sua casa aí, na Bíblia católica aí. Pode ler. Ei, você que é católico, você pode ler na Bíblia católica aí, ó. Né? O texto bíblico aqui, ó. Pode ler o texto na Bíblia católica. Está registrado aí. No Evangelho de João, olha. No Evangelho de João, no Novo Testamento. Quem sabe você não entendeu ou você não sabe. É no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Que está registrado assim. Eu vou ler para você entender, ó. Olha. Mas a todos quanto receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus. Aos que creram, olhe, todos, não está dizendo, não está dizendo assim, um pode e outro não pode, não, está colocando todos, mas todos, aquela pessoa que quiser ser salva, a pessoa que quiser ser filha de Deus, ela pode, depende da pessoa querer sim ou não, olhe, mas todos quanto o receberem, olhe, aos que creram em seu nome, no nome de quem? Jesus, não é o nome de outra coisa, não, não é outro nome, de Pedro, Paulo, não, não é o nome de Maria, de Sulano, de Sicano, não, cita o nome de Jesus, olha, mas todo quanto recebeu, quem? Jesus, o texto bíblico está dizendo aqui, ó, olha, mas todo quanto receberam, aos que creram que em seu nome, deu-lhe o poder de seres feito filho de Deus. Glória a Jesus. Porque se você lê aqui no versículo 1, no Evangelho de João, quem foi o verbo? Como diz o texto bíblico no versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olhe, aí eu até digo para você que está na sua casa, você também pode ler todo esse versículo, todo esse capítulo aqui de João, capítulo 1. E vai falar sobre toda a história de Jesus. Aqui vai falando no Evangelho de João, capítulo 1. Eu li a partir do versículo 12, mas também você também pode, né, ler o versículo 1 aqui, ó, como acabamos de ler aqui, né, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele era Deus, ele é Deus, Jesus é Deus, aleluia. Olhe, no versículo 2, ele estava no princípio com Deus, ele quem? Jesus, ó. Ele estava no princípio, desde a criação, desde que o mundo existisse, ele estava com Deus. Olha, né? Que tremendo. Não dá nem para parar, né? A gente fica lendo, vai colocando texto sobre texto, analisando, pesquisando, né? É de Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus é maravilhosa. Quanto mais você lê, quanto mais você escavaca aqui dentro, você acha, é como um tesouro, né? A palavra de Deus é como um tesouro. Quanto mais você procura, mais você acha, né? É informações que você levará para toda a eternidade. Aleluia. Diz o texto bíblico aqui, ó, no versículo 2, ó, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ó,
Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Olha, no versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ó, versículo 5. E a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não compreenderá. Né? A luz, quem é a luz? A luz aqui é Jesus. Ele resplandeceu nas trevas, na época de Jesus, quando Jesus nasceu, quando houve a manifestação da sua glória, né? Quando ele veio nascer neste mundo, o mundo estava em treva totalmente. Aí foi aonde ele nasceu. E as trevas não resistiu à sua presença, né? Gloriosa, né? Aí diz o texto bíblico aqui, ó, no versículo 7, ó. Eu quero ver aqui no versículo 6, ó. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Está falando de que João? João Batista. Este veio para testemunhar, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ó, versículo 8. Não era ele a luz. Quer dizer, João não era a luz. Né? Quem era a luz era Jesus. Jesus era a luz. E por isso que ele está relatando aqui, ó, não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Olha, ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Olhe, versículo 10. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele. O mundo não o reconheceu. Né? Ponto. Eu quero parar aqui. Se você quiser continuar, você pode fazer na sua casa, no seu trabalho. Mas aqui o texto bíblico está dizendo, veio, né? A Bíblia diz aqui, ó, estava no mundo, Jesus estava no mundo. O mundo foi feito por ele. Mas o mundo não conheceu. Não reconheceu. Não reconheceu. Não conheceu Jesus. Né? Infelizmente, é o que nós temos visto hoje. O mundo foi feito por ele, mas as próprias criaturas não reconhecem Jesus. Não se rende a esse Deus. Não. Leva, não está nem aí. Essa é a palavra de Deus. Deus me colocou no meu coração. Com certeza vai te abençoar, com certeza vai fazer você entender aquilo que eu não soube te expressar, que eu não soube ainda falar. O Espírito Santo de Deus vai terminar a missão, terminar o trabalho que ele começou na minha vida e na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Fica na paz.